Fala, senhor Pedro Alex, então, para mais um vídeo aí sobre algumas questões evangélicas que eventualmente acabam sobressaindo. Recentemente eu vi até uma passagem que eu já havia, acho que, escutado, do Nando Moura, né, para variar um pouco, falando ali sobre a questão do tratamento de pais e filhos. Um vídeo até antigo do canal dele, e falando não, que eventualmente em relação ao tratamento de pais e filhos, e pode ser uma coisa que eventualmente possa gerar ingratidão. Eu acho que não. Eu acho que nós não podemos eventualmente isolar a possibilidade de pais e mães eventualmente estarem corretos apenas porque possuem mais ou maior experiência de vida. Eu acho que não. Eu acho que pode haver muitas situações, creio que possa haver realmente muitas situações em que os filhos podem estar certos também, até de acordo, respondendo ou rebatendo algumas argumentações eventualmente listadas, na verdade não só contra o Nando Moura, mas contra a própria sociedade brasileira muitas vezes, defendendo, não, porque defendendo, vamos defender os adultos, vamos defender pai e mãe, e muitas vezes, e, aliás, mesmo dentro da igreja, acontecendo desse jeito, e muitas vezes não é o que se vê na prática. Muitas vezes, não necessariamente pai e mãe, os pais estão certos. Uma situação meio clássica do Velho Testamento, a situação Jonatas Saul, em que Saul acabou cometendo alguns pecados, aí supostamente pelo menos teve alguma recepção de algum demônio, e mesmo a partir de Jonatas teve que discordar do pai em relação a alguns dos comportamentos, principalmente os comportamentos contrários a Davi. Jonatas era amigo de Davi, e no sentido de que é claro que Jonatas também não concordaria com o comportamento do pai, que eventualmente o levou a receber esse demônio e as divergências eventualmente tidas de Saul, até de certa forma contra o próprio Deus. Então eu apenas leio para contextualizar essa questão e dizer por que em algumas dessas situações, se não em todas, não só Nando Moura, mas a sociedade brasileira em si estaria errada. Diz assim, creio Jesus aqui, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Jesus falando, porque vim por indissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E em outros versos em que acaba havendo essa noção de que o pai pode ficar contra o filho também pode acabar cometendo algum erro contra o pai. Geralmente o pai é evangélico, o filho não gosta de alguma postura evangélica do pai. Isso pode acontecer também, claro. Mas muitas vezes na questão da gratidão, e eu vou falar um pouco também do meu testemunho em relação a isso, não é muitas vezes assim que nós devemos ver. Porque veja só, eu não moro dizendo não, porque muitas vezes a pessoa, para entender alguns comportamentos paternos, ela eventualmente é muito criança. Mas é aí que está a grande questão, e aí que está o grande problema até, do que muitas vezes se pensa. Você é muito criança para entender, mas aí que está. Se a criança for pura, a princípio, realmente se ela cometeu ali poucos pecados e tal, ou talvez até nenhum, no meu caso não, eu cometi pecados, mas se eu ainda mantenho a minha infantilidade viva, eu estaria muito mais próximo da verdade, a princípio, do que uma pessoa adulta. Então, assim, se eu for uma criança ali de 4 anos, se eu sou uma pessoa pura, ninguém pode cometer pecados contra mim, porque será repreendido. Nós temos um motivo, é o que nós vamos ver. Você vai repreender uma criança que não pecou. Então, assim, muitas vezes eu realmente prefiro talvez a inocência da criança. Pode ser que eu não tenha totalmente esse exemplo na minha vida, que eu não tenha esse comportamento de maneira sequencial. Mas eu prefiro muito mais, talvez, embora não seja o meu comportamento, mas que uma criança se mantenha criança do que eventualmente seja um adulto justificado, que talvez nem sempre tenha justificação para fazer as maldades que faz e comete. Então, assim, cuidado. Ainda é muito criança, mas na verdade esse é o ideal, né? Se a pessoa conseguir realmente manter a sua própria infantilidade, a ponto de que o mundo não mereça essa pessoa, ela está perto da verdade. Mas a pessoa eventualmente cometeu pecado. Aí ela pode ser repreendida, mas aí eu nunca discordei, né? Nesse sentido. Talvez até de uma maneira não tão convencional, às vezes até repreendida, infelizmente, uma coisa que ela não fez. Apenas porque ela talvez ela tenha cometido um outro pecado que não tinha nada a ver. O que também acaba sendo uma coisa um pouco revoltante, embora possa acontecer, porque Deus pode tirar a proteção espiritual, porque a criança pode ter cometido um erro qualquer. Agora, não se quer dizer
que caso contrário, uma criança não tem tanto conhecimento, não tem tanta experiência de vida, mas ela é uma criança pura, eu vou pecar contra ela para quê? Então não vejo dessa forma. Então muitas vezes se pensa que talvez uma criança ingrata, talvez um filho, ou mesmo uma criança batendo em frente contra o pai, às vezes por motivos corretos. Então cuidado com isso daí. Seja um adolescente, um pré-adolescente, é a mesma coisa. Não, mas nós temos que dar gratidão aos heróis. Entraremos nesse ponto. Entramos nesse ponto agora. Espera aí. Então, eventualmente, quando nós somos ingratos, podem surgir algumas questões. Por exemplo, no meu caso. Muitas vezes é difícil para mim ser grato. Para mim é uma grande tentação. Por quê? Já tive a oportunidade de falar isso em outros vídeos em relação ao meu testemunho. No sentido de que, mas peraí, eu tenho que ser grato, mas qualquer coisa que eventualmente eu possa usar dos meus pais, eu posso ser provocado e humilhado por causa disso. Mas eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato, tenho que ser grato. Para mim é muito difícil ser grato, verdadeiramente. Porque eu posso até agradecer a Deus, agradecer por coisas que ou me deram, ou conquistas mesmo que eu tive individualmente, mesmo recebendo também ajuda de outros, mas independente. O problema é, muitas dessas coisas que eventualmente eu ganhei na minha vida, se eu as usasse, eu seria provocado. E fui provocado efetivamente. Humilhado eventualmente. Porque você tem isso, não você... mas você teve um comportamento ruim. Sim, mas as pessoas muitas vezes repreendiam no pecado cometido. Elas repreendiam, não, porque você tem isso, você é mimado. Então, muitas vezes para mim era um grande fator de desmotivação utilizar as coisas dos meus heróis, dos meus pais. Como ser grato se eles me dão as coisas e eu tenho medo de usá-las, porque a qualquer momento eu posso ser provocado por eu estar usando. E muitas vezes até tendo uma intenção benigna. Mas ninguém falaria nada se você usasse por bem. Não tive fé, por exemplo, de que mesmo eu usando algumas coisas por bem, eu não seria provocado. Então essa é a grande questão. Muito difícil. Pelo menos um pouco mais difícil é de ser grato nessa situação. Espero que possam entender qual é o meu ponto de vista. Posso até estar errado, mas independente. Dentro, muitas vezes, da cabeça da criança é difícil. Não, meu pai e minha mãe me dizem, mas eu vou usar as coisas que eles me dão e vou ser provocar. Mas independentemente do meu testemunho. Vamos pegar algumas coisas que o Nando Moura falou. Ou que as pessoas, não só que ele falou, que as pessoas comumente pensam, talvez contra um playboy, ou contra uma pessoa que tem uma condição financeira um pouco melhor, e que ela não trabalhou para isso. Nós temos que ser gratos, e caso nós não sejamos, aí vem a ganância. No meu caso não, eu nunca simplesmente, eu discordei do meu pai, não, então agora você quer conquistar o mundo. Não, muitas vezes eu tive vontade de consertar alguns dos meus erros, ou até de erros de outras pessoas contra mim, de repente retornando ao tempo, espaço, nunca gostei muito, nunca aceitei totalmente a questão do tempo e espaço. Isso é uma ganância, sim, mas não é uma tentação. Eu mesmo, dentro do Evangelho, quando tive essa tentação, já falei sobre controle de realidade no canal algumas vezes, tenho vídeo sobre isso, vídeos, né? Muitas vezes na situação de tempo e espaço, eu reconheci que era uma tentação e reconheci que era pecado. Antes não, antes eu era ateu, mas depois de convertido, eu reconheci, eu posso ter alguma tentação, posso até ter cometido algum pecado para retornar, não importa. Mas nesse caso nem foi tanto uma ganância, eu tive talvez uma divergência contra Deus no sentido, eu até posso ser cristão, mas outras pessoas que possam ter algum tipo de sofrimento, a primeira coisa que elas vão fazer é questionar contra Deus. Não, vamos questionar que tempo e espaço e tal. Muitas dessas pessoas que habitam o mundo hoje podem pensar dessa forma. Então cuidado com essa questão da ganância. Realmente, isso pode ser realmente pecado. Mas pode ser que você também tenha um motivo para ter essa tentação. É errado, você vai ter que superar isso de alguma forma. Não se quer dizer que isso seja uma grande ganância. Ou, eventualmente, não, quero fazer uma coisa, quero comprar alguma coisa, quero comprar um carro, talvez para aliviar até o sofrimento que você tem, de repente, por pai, de repente, por pessoas que você conhece. Que, eventualmente, ou te provoquem, que te façam você sofrer de alguma forma. Sejam amigos ou inimigos. Ou pessoas, às vezes, até amigas, ou que são falsos amigos, ou que não são falsos amigos, mas talvez são amigos que te jogam muito para baixo, mas não é que sejam também pessoas totalmente maldosas. Então, assim, essa é a grande questão. Você pode até dizer, quero um carro, quero alguma coisa. Mas muitas vezes é para compensar, talvez, um pouco do sofrimento que você pode ter em relação ao tratamento ruim que você receba. Mas não que isso se justifique. Não sei se necessariamente se você se torna grato, você vai também conseguir resolver o problema da sua ganância. Mas isso já ajuda. A gratidão realmente ajuda. Mostra que você está se preocupando com o próximo. Poxa, essa pessoa, estou reconhecendo que essa pessoa me deu alguma coisa. Eu reconheço que os meus pais me deram coisas. Agora, quem é que diz que eu tive segurança para usar isso? Muitas vezes não. Ganância soberba. Eu sou melhor do que quem? Porque você não é grato. Claro, muitas das coisas que eu usei apenas do pai e minha mãe eu apenas usei porque eu tinha medo de ser provocado depois. Por exemplo, uma faculdade.
Ah, eles podem até dar e tal, você tem que estudar. Mas aí tem um problema, amigo. Tem um ligeiríssimo problema. Muitas vezes você só faz ou só usa alguma coisa que foi dada para você porque você tem medo de ser provocado caso você não use. Poxa, se eu não fizesse faculdade, nossa, as pessoas vão me diminuir porque eu não fiz faculdade, porque eu não faço nada. Aí que está a grande questão. Então, soberba onde? Eu sou melhor do que quem? Eu me considero superior a quem? Né? Mas tem esse problema também. Muitas vezes a gente faz alguma coisa porque nós somos um pouco socialmente forçados a fazer. Ninguém colocou um 38 na nossa cabeça. Eu já falei sobre esse tema no canal, estou apenas retornando. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça. No entanto, existe uma pressão social para você fazer algumas dessas coisas que talvez sejam socialmente convencionais. Ah, mas você recebeu do pai e da mãe? Pois é, né? Mas se eu também não fizesse, você seria provocado. Tem ela. Muitas vezes, a soberba também não pode se caracterizar. Para a soberba se caracterizar, você tem que se considerar realmente superior. Ah, mas eu sofri mais. Não, eu reconheço que tem pessoas que sofreram mais do que eu. Não importa. Paulo se considerava o pior de todos os seres humanos, façamos o mesmo. A não ser que você não tenha pecado nenhum, realmente. Você não é o pior de todos os seres humanos. Ou você não precisa não se diminuir, você não precisa ou nem confessar, você não precisa se humilhar porque você cometeu algum pecado. Às vezes você cometeu poucos pecados, e mesmo que tenha cometido muitos. Realmente, talvez você não seja o pior dos seres humanos. Mas Paulo, interessantemente, se colocava nessa categorização. Se é isso que é necessário para resolver o problema, não seja por isso que eu já estou fazendo. Eu também. E outra característica de ingratidão que eu já falei. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Ingratidão, soberba. O outro era o cinismo. O cinismo, muitas vezes, talvez você chegar para a pessoa e falar a verdade para ela. Olha, eu reconheço que você me deu coisas importantes. Muitas pessoas considerariam isso como cinismo, mas na verdade é sinceridade. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar você controlar a minha vida. Eu não posso me embasar apenas em opiniões em que eventualmente eu fosse uma pessoa diminuída. Por algum motivo, por alguma razão. Então não adianta. Onde está o cinismo? Ah, eu sou uma pessoa cínica. É cínica, porque está chegando, vai estar dizendo que é grato e no final não. Ou em outras situações, te critiquei por uma coisa, mas se você fez o contrário, eu retiro o que eu falei. Não. São situações em que você não é cínico, você é sincero. Olha, realmente, ou pai, foi importante e tal, mas eu não posso agir apenas com base em tipo de provocação. Eu não posso simplesmente fazer alguma coisa porque eu tenho medo de ser humilhado. Ou continuar com algum tipo de plano porque eu tenho medo de ser humilhado caso eu não o faça. Ou eu tenho medo, inclusive, de se eu usar algumas coisas que eventualmente me são ofertadas, eu tenho medo de ser humilhado até por usá-las. Se eu não usar, eu sou humilhado, se eu usar, eu também sou. Então, muitas vezes fica difícil para você ter algum tipo de opção realmente, categoricamente válida, para que se caracterize muitas vezes até um bom comportamento para os outros. Muitas vezes o bom comportamento talvez seja você se afastar disso tudo. Ah, não, mas é o cinismo. É o cinismo. Porque você é ingrato em relação ao pai. Não, muitas vezes é justamente o que te categoriza. Você muitas vezes não está com essa situação resolvida no seu coração. Ah, mas não ligue para as besteiras. Mas muitas vezes as besteiras que os outros falam é as besteiras que muitas vezes pai e mãe falam para você. Então, assim, não quero incitar o ódio entre pais e filhos. No entanto, muitas vezes, biblicamente, é o que está profetizado que vai ocorrer. E não dá a impressão que os filhos estão errados sempre. Absolutamente. Absolutamente. A Bíblia não passa essa impressão. Passa a impressão de que os filhos terão razão também por vezes. Até esqueci um dos fatores que eu tinha falado. A ganância, né? Era ganância, soberba, cinismo e ingratidão. Espero que realmente tenha deixado claro alguns aspectos aí em relação a porque muitas vezes pode ser uma ingratidão sua meramente aparente. Você talvez até possa reconhecer na sua vida a importância dos seus pais ou outras pessoas que te ajudaram, mas não quer dizer que você precise concordar com tudo que essas pessoas falam ou façam, e é isso aí. Espero que Deus esteja nos abençoando em relação ao reforço dessa mensagem que de certa forma já foi repetida no meu canal. E valeu, Deus é bom. Agradecendo a Deus, já que é, né? Nós fazemos isso. Agradecendo a Deus a possibilidade de estar transmitindo algum tipo de mensagem absolutamente interessante, absolutamente relevante. Valeu, Deus é bom!